Olha só, pessoal, voltando aqui, porque eu tava achando que eu estava mostrando a tela e não estava. Mas essa aqui é a tela de login, né? Personalizada já. E aqui que a gente vai entrar na plataforma de gerenciamento de processos, né? Ou seja, onde a gente vai documentar e colaborar em cima dos processos, né? Então, as pessoas... A gente já está vendo aqui, né? Primeiro, né, os processos que eu participo, né? Então, obviamente, se eu for só um participante, eu vou ver os processos que eu participo, né? Agora, se for uma pessoa que cria processos, ela passa a ter acesso também para criar processos. Tá? Então, e a gente tem aqui, né, todo um dashboard para controlar tudo isso. Tá? Ou seja, os processos que estão aqui. Tá? Mas eu vou voltar aqui e vou entrar especificamente aqui, né, nos nossos processos. Então, veja que a gente consegue separar aqui, por exemplo, pelas áreas, né, agrupar, né, então as áreas de negócio. Eu tenho aqui um exemplo da área de operações, da K2M, por exemplo. Então, eu tenho alguns processos aqui, aprovar novas contratações, contratar um novo prestador de serviços, disponibilizar o equipamento e tal. Né? Então, se a gente entrar aqui, né, eu preciso contratar um prestador de serviços, eu consigo ver aqui como é que funciona esse processo. E essa anotação que a gente está vendo na tela é o BPMN. Tá? Então, aqui a gente já começa a ver que quem que são os papéis, ou seja, o gerente da vaga, que vai validar o perfil definido para a vaga, né? A coordenadora de RH, que vai publicar a vaga nos canais, depois ela vai selecionar os candidatos para essa vaga, vai realizar o processo de triagem dos candidatos à vaga, depois ela vai elaborar um perfil do candidato, depois ela vai enviar os documentos do perfil do candidato para aprovação, vai avaliar o perfil do candidato, o gerente da vaga, né? No caso, depois volta para ela, que vai agendar a entrevista, depois ela vai realizar a entrevista, o gerente da vaga vai realizar a entrevista. Se o candidato for aprovado, né? Se ele não for aprovado, né? Na verdade, envia a proposta ao candidato, obtém o aceite, né, da proposta, comunica a contratação e valida a assinatura do prestador de serviços aqui. Tá? Bom, este processo ele está descrito aqui de forma regular, inclusive você pode ter mais detalhes, então publicar a vaga e tal. Então eu estou vendo aqui, por exemplo, né, se eu vier aqui e clicar, eu vejo os detalhes sobre essa atividade. Tá? Então, veja que aqui já a pessoa que está acessando, ela consegue visualizar e consegue saber o que ela tem que fazer. Exatamente. Tá? De forma gráfica ou na forma de um procedimento. Inclusive, qual que é o objetivo do processo. Você pode criar checklists, ou seja, que a pessoa, o que ela tem que executar e marcar o que ela fez. Né? E eu consigo vir aqui, obviamente, porque eu tenho poder para fazer isso, mas eu posso editar aqui. Né? Então, eu posso adicionar tarefas, notas, posso colocar um formulário com uma imagem, uma política, um treinamento, ligar tudo para dentro do meu processo. Adicionar links a sistemas legados que tenham relação com esse processo. Aqui eu não estou automatizando ainda, tá, pessoal? Eu estou só documentando e compartilhando e colaborando. Mas aqui eu consigo padronizar todos os processos da nossa empresa. Então, qualquer pessoa que queira saber como é que eu tenho que fazer tal coisa, está aqui, está descrito. E aí você consegue também ter os níveis de acesso, né? Eu posso, não é porque todo mundo vai ver que todo mundo pode mexer, claro. Então, a gente consegue falar quem pode editar, quem pode só consultar, né? Sempre. Tá? Então, toda a parte de automação, ou seja, também os workflows que estão automatizados aqui, eu consigo ver. A gente vai ver isso aqui, como é que a gente vai integrar os sistemas, né? Eu consigo documentar todos os sistemas que a gente tem dentro de casa aqui, que podem estar ligados dentro do processo, né? Os riscos também, né? E melhorias. Também eu posso reportar aqui incidentes e tudo mais. Tá? Então, a ferramenta para gerenciar processos, né? E onde a gente consegue, por exemplo, eu vou pegar aqui um processo, né? E dentro de operações, por exemplo, esse processo de suporte. Esse processo de suporte ele foi descrito aqui, ó, o procedimento dele, né? Então, abertura da solicitação, triagem da solicitação, alocação do consultor, mas a gente não sabe quem faz o quê. Isso. Né? Então, a gente tem que dizer, né? Então, quem faz? Quem que faz a abertura da solicitação? Eu vou dizer aqui, ó. Então, eu já tenho aqui já gerenciado também quem são os papéis, né? Então,
É o cliente que abre. Beleza. E quem é que faz a triagem da solicitação de serviço? Né? É o consultor. Né? Quem é que faz a alocação do consultor? É o gerente de serviços. Beleza. Né? Então, mas espera aí. Primeiro ele precisa fazer a triagem da solicitação de serviço para depois alocar. Ou ele, né? Então, acho que é o gerente que faz a triagem. Então, o gerente. Né? Daí, quem que vai fazer a resolução? Aí sim, né? O consultor. Beleza. E assim por diante, tá? Então, eu vou salvar aqui. Esse to-do list aqui, inclusive, é assim, se a gente tiver que fazer revisão e quiser colocar observações assim, sobre o processo, tudo, você pode deixar aqui também as suas notas e tudo mais, tá? Beleza. Você pode definir, inclusive, quais são os triggers, ou seja, o que dispara esse processo aqui. Que esse tipo de situação, né? Então, por exemplo, uma abertura de chamado, né? Adiciona essa trigger aqui. Isso acontece, né, diariamente. Diariamente. Uhum. Né? Um volume mais ou menos de chamados, sei lá, tem 10 chamados por dia. Isso é para que a gente possa, inclusive, fazer o retorno sobre o investimento. Isso, saber perfeito. quanto que a gente está ganhando. Tá? Opa, então preciso salvar aqui. Certo? Salvei. E pronto, ó, o nosso processo já aqui na anotação BPMN, ou seja, as raias dos papéis e tudo mais, assim fica muito mais claro a gente entender. Isso aqui eu ainda não terminei. Tá? Legal, pessoal. Beleza, então todo esse processo de documentar o processo e gerenciar o processo tá aqui, legal. Agora, se eu quiser automatizar esse processo, né? Aí a gente tem uma outra ferramenta, outra plataforma, que é o Nintex Automation Cloud. Vocês vão ver aqui, eu vou entrar e vou fazer o sign-on. Olha que interessante, a hora que eu coloquei aqui o meu login, é o meu login do Microsoft 365. Microsoft 365, né, Felipe? É, então, isso aí. o segundo sign-on está habilitado. Então, eu não preciso nem colocar minha senha, porque eu já estou logado. Então, eu entrei na ferramenta de automação, tá? Então, aqui é onde eu consigo criar fluxos de trabalho, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, depois, como é que você vai conseguir fazer aqui a criação do fluxo de trabalho, simplesmente arrastando e soltando, tá? Só uma prévia para vocês. Mas, olha que interessante, aqui eu já tenho meus fluxos de trabalho todos automatizados aqui, né? A gente tem bastante aí. Já tem vários aqui, né, Felipe? De exemplo e de produção mesmo, tá? E aqui, a partir da minha ferramenta de gerenciamento de processo, eu posso solicitar uma automação. E aí eu vou dizer aonde que eu vou automatizar, né? Como é que começa o meu processo? Qual que é o evento iniciador? Então, no caso aqui, é um formulário, né? Ou seja, o cara vai preencher um formulário para... abertura de chamada. Para solicitar a contratação. Lá da contratação, né? Perfeito. Então, quando eu faço isso, ele está mandando um request da plataforma de gerenciamento para a plataforma de automação, né? E ele vai criar um rascunho aqui dentro, já, para você começar a fazer a automação do seu processo. Muito legal. Ou seja, ele já... Olha lá, já apareceu aqui. Olha que legal. Então, ou seja, eu consigo mapear e depois automatizar. Perfeito. Muito Show bom. de bola, né? Espetacular. Isso economiza muito tempo. Faz, não, tá? Isso aí poucas plataformas conseguem fazer isso, tá, pessoal?